Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, que traz a história da Alcione, que nós vimos aqui desde o tempo em que ela foi ali concebida no ventre da mãe dela, a Madalena, que no livro 50 anos depois foi a Alba Lucínia, também mãe dela, que eu acredito que era a Célia naquela ocasião. E nós encontramos aqui outros personagens desse mesmo livro, desse mesmo momento, que aconteceu ali no primeiro século depois de Cristo. E agora esse livro, aqui o Renúncia, ele começou ali no ano de 1663, no século XVII, então, ali em Paris, na França. E agora ele está mais ambientado na Espanha, em Ávila, onde estão Madalena. E agora, novamente, nós vimos no final da primeira parte do livro que nós vimos exatamente o renascimento, a reencarnação do Antero. Quem é o Antero? O Antero, então, era o primo da Madalena, ali na primeira parte do livro, que foi criado como irmão, foi criado pela mãe dela, pelos pais dela, ali como se fosse irmão. Porém, ele é o mesmo óleo úrbico dos 50 anos depois, que desde aquela época nutria, então, uma paixão doentia pela Alba Lucínia ali, que é a Madalena de agora, e ele, 16 séculos depois, continua com essa mesma paixão. Então nós vimos ali no capítulo anterior que eles estavam ali em Ávila, em um sítio muito inóspito que ele comprou ali para Madalena, uma casinha numa terra um pouco fértil, e que ela conseguiu transformar, conseguiu tirar o sustento dela da terra. E foi ali que a Alcione começou a crescer. Porém, quando o Antero, que tinha se envolvido com o tráfico humano, o tráfico de escravos, ele então começou a ser perseguido ali pelos estigarríbias, que faziam parte daquele grupo que oficialmente poderia traficar, porque eles eram ali também, tinham o apoio da igreja ali na época da Inquisição. Havia na família, eles tinham um primo que era bispo, então eles não queriam concorrência e eles começaram a perseguir o Antero, que acabou se suicidando. Nós vimos no vídeo anterior, então, quando ele ali no plano espiritual pediu ajuda a Jesus Cristo, que enviou a mãe dele, a Dona Margarida, ali, que disse a ele que ele teria essa oportunidade. E aí a gente já entendeu que ele se reencarnaria. Nós vimos que ali no mundo espiritual, o perispírito dele, ele já sentia que a mão direita dele estava ressequida, assim como o pé. E aí é exatamente assim que ele nasce. Ele nasce como? Ele nasce filho da Dolores, que é aquela empregada da Madalena, que havia recém-casado ali com o João de Deus, que é um escravo ali da família, um escravo liberto ali da família dos Estigarríbias. E aí então ele nasce filho deles, mas ele nasce com esses problemas físicos, com mão e pé ressecado e com problema de visão também. Aí então os Estigarríbias não o aceitam, porque eles dizem que filhos de escravos, e já que ele é ex-escravo, não são filhos, são crias. E aí eles mandam matar aqueles que não são perfeitos. E aí então, para que ele não morresse, então eles pediram a Madalena, que podia, através da Alcione, que se ela podia ficar então com o enjeitadinho ali. E ela aceitou, e foi isso que nós vimos no final do capítulo anterior, quando então o padre Damiano chega ali na casa e encontra ali a Alcione toda feliz, carregando o nenenzinho, e ele pega e vê que ele tem aqueles problemas, e aí ele anuncia dessa forma então que Antero volta aqui para o meio da gente, volta aqui para a terra dos encarnados. E aí vamos ver como é que continua agora a segunda parte do livro, no primeiro capítulo, intitulado O Padre Carlos. E agora eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar para que a minha leitura seja fluida, os meus comentários sejam pertinentes, e abençoar você que esteja acompanhando, para que, se tiver uma
mensagem especial para você nesse livro, que Emmanuel disse que deveria ser sentido e que serviria de bálsamo para a gente, para nós que estamos fazendo essa travessia agora. Então, que você capte, tá bom? E agradeço muitíssimo a Chico Xavier e Emmanuel por essa oportunidade, por nos trazer esse manual de instrução que faz com que a gente possa dar provas daquela coisa de que em que etapa nós estamos. Nós somos aquele sábio que aprende vendo o outro errar, nós precisamos errar para aprender, ou a gente ainda está naquela fase que nem vendo o outro errar, nem errando a gente não consegue captar, a ficha não cai. Seja em que estágio nós estivermos, o importante é a gente entender que Deus nos dá a oportunidade até que a gente aprenda, a gente avance, a gente chegue de volta lá, tá bom? Vamos continuar então? O Padre Carlos. Estamos no decurso de 1681. A gente vê que o livro começou em 1663 para 1681, então a gente já passaram ali 22 anos, de acordo com o cálculo que eu fiz aqui. Então a gente já encontra a Alcione e também o Antero, então, que a gente viu no final do vídeo anterior, era apenas um nenenzinho recém-nascido, também agora já é um jovem. Em Ávila houve algumas modificações. Madalena Villamil passou a residir na cidade, em casa modesta e confortável, tendo arrendado a chácara aos Estigarribias. A educação de Alcione exigira a mudança, aliás consumada com grandes dificuldades. A pobre senhora estava prematuramente envelhecida. Não fossem os extremos cuidados pelo hobby e o apego à filha dotada de virtudes raras e preciosas, talvez já tivesse atendido aos apelos da saudade, buscando as regiões da morte. Diversas vezes, nas crises periódicas da enfermidade dos pés, abeirava-se do sepulcro, mas a dedicação maternal vencia sempre, dilatando-lhe as forças físicas. Assim, oscilava ela entre os dois entes mais amados como um pêndulo afetuoso, sem qualquer preocupação pelo resto do mundo, exceto o antigo projeto de uma visita à América distante. Ou seja, aquela coisa de que quando a gente ama, o coração não esquece nunca. Pode ter passado o tempo que foi e a gente pode ter atravessado qualquer que seja a luta, o coração está sempre querendo rever aquela pessoa, não é? E ela intimamente, inconscientemente, ela sabe que o marido dela não está morto, então ela ainda mantém no peito aquela chama acesa, aquele desejo ardente de ir então até a América do Norte ali, aonde está o Cirilo, a família dele, que ela foi dada a acreditar ali pelo plano diabólico da Suzana e do Antero, tá tudo nas páginas anteriores. Eu deixo o livro completo aqui, o início, para você, se você quiser ver, se você não estiver acompanhando. E aí ela então, foi dito a ela que ele está morto e a ele que ela está morta, mas eu acredito que ambos sabem ali no íntimo, no inconsciente deles, que isso não é verdade. Por isso ela ainda guarda esse desejo que não morre no coração dela de ir até lá para ver, então ver com os próprios olhos. Afora os propósitos ardentes do Padre Damiano relativos a uma possível missão religiosa nas terras do Novo Mundo, suas esperanças esbatiam-se em planos vagos e indefinidos. E a vida continuava entre esperanças e recordações. Robbie tem agora 7 anos. E, gente, então eu fiz aqui o cálculo completamente errado, porque então não se passaram 22 anos. 1663 para 1681, então alguma coisa está errada aqui no meu cálculo. Então, porque o Robbie está agora com 7 anos e Alcione conta 17 primaveras. O pequeno inicia os estudos primários enquanto a jovem tem completado o curso escolar nos moldes da época. A filha de Cirilo, protegida por Madre Conceição e sob os desvelos do Padre Damiano, sabe o latim, o inglês e o francês, distinguindo-se igualmente na música por suas formosas e inspiradas composições.
No, no canto, é a primeira voz no coro da Catedral da cidade famosa. Suas relações mais íntimas expressam singular admiração pela delicadeza feminina aliada a vastos conhecimentos científicos. Nas reuniões mais seletas, é convidada a tocar ao cravo suas inspiradas composições. Artista por temperamento, nem por isso lhe desfalece, antes avulta e prepondera a flama, o pendor religioso. Lê os textos do Evangelho nos originais latinos e comenta suas passagens sob prismas novos. Dentre os que a estimam, Damiano e Madalena, não obstante a convivência diuturna, são seus maiores admiradores. É que a jovem, com tantos dotes de inteligência e coração, nunca teve uma palavra de superioridade jactanciosa, jamais se desinteressou do trabalho doméstico em suas mínimas facetas. A filha de Dom Inácio, para atender às despesas domésticas, teve que intensificar os trabalhos de agulha, auxiliada pela filha sempre incansável e prestadia. Então, a filha de Dom Inácio, a Madalena, a filha da filha de Dom Inácio, a Alcione. Alcione nunca esqueceu os dias venturosos de lição espiritual em companhia de Dolores, no mercado de verduras. Entregava as costuras da genitora com a mesma humildade dos primeiros tempos. O prestígio da bondade granjeava para a tarefa materna maior aceitação. Como a filha era um modelo de virtude familiar, como discípula tivera o louvor de todos os preceptores pela aplicação irrepreensível aos estudos. Como amiga, era sempre companheira afável e carinhosa, pronta a cooperar nas situações mais difíceis com a sabedoria do amor fraternal. Madalena Villamil e Padre Damiano, em tom confidencial, muitas vezes, analisaram-lhe os atos de exemplar pureza, com votos de sincera alegria e reconhecimento a Deus. A única coisa que de algum modo os preocupava era a indefinível atitude de Alcione com relação ao casamento e ao amor conjugal. 2 nobres rapazes de Ávila já se haviam apaixonado por ela sem lograrem outra retribuição além de fraternal estima. Às vezes, quando a genitora lhe chamava atenção para os imperativos da vida humana, costumava dizer: "Ora, mamãe, sempre me pareceu que estes problemas nunca se resolverão pela necessidade, e sim pelos sentimentos espontâneos. Uma necessidade atendida pode abrir caminho a outras maiores, ao passo que o sentimento é patrimônio de nossa alma eterna. Que me valeria aceitar a proposta de um fidalgo tão só para satisfazer as situações exteriores? Não seria trair o coração que devemos consagrar a Deus?" Madalena Villamil ouvia-a entre satisfeita e orgulhosa. Aquele espírito de trabalho e decisão de que Alcione dava testemunho propiciava inefável conforto ao coração de mãe dela. O passado só lhe oferecia tormento e lágrimas. Muita vez tivera diante dos olhos o cálice da angústia a transbordar. Mas a afeição da filha era como bálsamo poderoso que anestesiava a úlcera das recordações. Sim, Alcione tinha sempre uma palavra mágica para qualquer dificuldade, um motivo de edificação nos fatos mais insignificantes. Desde que se associara às palestras domésticas, insensivelmente a levara a esquecer os motivos do abatimento espiritual, que faziam dela uma prisioneira da melancolia ensimesmada no passado. A intimidade do Evangelho dava-lhe a expressão verbal propriedades eufóricas. O exemplo de Jesus era aplicado a preceito em cada caso, precisa e logicamente. Semelhante atitude, porém, não obedecia a posições hierárquicas, a gestos estudados, à mímica do fanatismo. Tudo era espontâneo, como acontece na vida das grandes almas que descobrem a presença permanente do Mestre em seus caminhos, sentindo-lhe a companhia divina, qual amigo invisível a lhes medir cada passo, cheios de compreensão e de júbilo.
Olha que interessante essa parte aqui, então, que o Emmanuel deixando claro que ela ali, da forma como ela fazia, ela não obedecia a nenhuma posição hierárquica e gestos estudados. A gente viu ali no livro 50 anos depois, para onde a Célia acabou tendo que ir naquele convento, a gente viu que aquela pessoa ali, o organizador ali, o chefe ali do convento, que me fugiu o nome agora, o superior do convento, ele exatamente não tinha entendido exatamente isso aqui que ele está dizendo, que a Alcione está mostrando com tanta galhardia como é que faz entender então que o Jesus Cristo está ali como companhia divina, qual amigo invisível a medir cada passo, cheio de compreensão e de júbilo, mas desde que seja feito dessa forma aqui. Nada obstante essa dádiva de Deus, a sua alma sofredora, a filha de Dom Inácio não podia forrar-se a umas tantas preocupações mais fortes. O filhinho adotivo trazia-lhe o espírito inquieto pela sua rebeldia constante. O que se dera com a educação de Alcione estava longe de vingar com a índole caprichosa de Rob. No tempo a que nos reportamos, começara ele a frequentar as aulas de instrução primária mantidas por Damiano na igreja de São Vicente e todos os dias voltava lá com queixas e reclamações. Interpelado, alegava as fadigas da caminhada, atento o pé defeituoso, encarecia as dificuldades para escrever com a mão esquerda, tinha sempre uma palavra mais áspera a respeito dos colegas. Quem é o Rob? O Rob é a reencarnação do Antero. Nós vimos na primeira parte do livro tudo que aconteceu com ele, como foi a vida dele, ele que é o óleo úrbico dos 50 anos depois, como foi a vida dele nesse livro aqui, Renúncia, ali nas primeiras páginas, o que ele fez, o que ele plantou, e a gente viu também depois ele ali no plano espiritual, o que ficou organizado, o que ficou decidido, como é que ele viria, e ele já reencarnado, então, e por que ele tem dificuldade para escrever com a mão direita? Porque ele tem a mão ressequida. E por que ele tem dificuldade de caminhar? Porque ele veio também com os pés ressequidos e também tem problema de visão. Certo dia regressou à casa debulhado em pranto convulsivo. Madalena chamou-o, afagou-lhe os cabelos mais crespos e perguntou carinhosa: "Que é isso? Por que choras assim?" "Ah, não vou mais à escola do padre Damiano." "Mas por que, meu filhinho?" "Os meninos disseram que a senhora não é minha mãe, que sou escravo dos portugueses." "Mas não deves dar importância a isso, Rob. O bom menino é obediente, não dá ouvidos a tolices. Talvez não chegasses a observar os companheiros vadios se te entregasses inteiramente às lições." E por que ele está passando por isso? A gente vê ali no início, na primeira parte do livro, o que ele fazia, o trabalho dele enquanto Antero. Ele era então um vendedor, ele era ali o traficante de escravos, de seres humanos. E vendo que o pobrezinho enxugava as lágrimas nas saias maternais, Alcione intervinha dizendo: "Perdoa, Rob, tu tens esquecido nossos conselhos de cada dia. Não viste ontem na igreja aquele menino cego? A irmãzinha guiava-o pela mão. Não tiveste tanta pena da cegueira e das feridas dele? Era uma criança tão infeliz e, como não podia ver, padre Damiano pediu-lhe a mão para beijar. Como não te lembras desses exemplos, quando os meninos ignorantes provocaram a tua cólera? Quem muito reclama não sabe agradecer." Bem, aqui uma mensagem então aí implícita de que sempre que a gente estiver sentindo que está sendo injustiçado, entender que Deus é justo. Se a gente está sendo injustiçado, na verdade, a gente só está vivendo aquilo que Deus nos dá a oportunidade de viver, para entender aquilo que a gente não deve estar servindo ao outro. Nós estamos sobre o princípio da causa e efeito, ou seja, a lei da ação e reação. Como o pequenino não respondesse, Madalena perguntou: "Quem sabe, meu filho, esqueceste de rezar o Pai Nosso pela manhã?"
Rob limpou os olhos ingênuos e fez um sinal de quem se havia esquecido, ao que a viúva da vapor obtemperou. Pois então reza agora, a prece sempre alivia o coração. Diante das duas, que tinham os olhos úmidos por ver a boa vontade da criança e se penitenciar apesar da revolta que lhe vibrava no espírito, Rob ajoelhou-se, cruzou as mãos e começou a oração dominical em tom magoado. Ao terminar, a mãezinha adotiva observou: estas palavras, meu filho, são um legado de Jesus. Não reparaste na rogativa perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores? Trata-se de um pedido que o Salvador nos prescreveu, e se não perdoas aos teus coleguinhas malcriados, como poderás viver mais tarde enfrentando as dificuldades do mundo? Trazendo então uma lembrança daquela máxima de Jesus Cristo, respondendo a Pedro: quantas vezes eu devo perdoar? Jesus, 7 vezes? Não, 70 vezes 7, Jesus Cristo respondeu. E por que ele teria dado essa resposta se a gente viesse para um lugar onde fosse para nadar em águas de rosas, como Chico Xavier tão sabiamente disse que não devemos acreditar que viemos para nadar em águas de rosas, e viemos sim para colher aquilo que a gente plantou. E como é que a gente colhe? Perdoando aquele algoz, aquele que está fazendo a gente sorver a taça de fel que a gente ofereceu. Minha forma de entender, tá bom, gente? Entretanto, como acontece com muita gente adulta que repete as expressões verbais amorosas e sublimes nas orações mais significativas sem lhes penetrar o sentido, conservando intactos a mágoa da ofensa e o impulso de revide, o pequenino acrescentou: mas os meninos da escola, mamãe, chamaram-me moleque. Que tem isso? Retrucou Madalena sensibilizada. Se em casa sei que és meu filho e que Alcione é tua irmã. O pequeno pareceu meditar alguns momentos enquanto mãe e filha ponderavam silenciosas a precocidade das objeções dele. Mas não tardou que ele se aproximasse da jovem que bordava com atenção e depois de estender o braço comparando as epidermes, rompesse a chorar abraçando-se a Madalena. Então a gente vê que aqui, além de pés e mãos ressequidos, ele também nasceu preto. Pelo que me parece que o Emmanuel não deixou claro aqui, mas que é isso, porque ele disse que disseram que ele era escravo dos portugueses, e agora que ele compara a epiderme com Alcione, que é filha então, que tem a pele então branca. A senhora está vendo? A mão de Alcione é branca e a minha é escura. Ela tem 5 dedos, eu só tenho 2. Deus quis assim, meu filho, esclareceu a esposa de Cirilo, fazendo o possível para não chorar também. Então Deus não é bom, como a senhora falou, advertiu, causando a ambas funda impressão. Nesse ínterim, Alcione levantou-se e disse melíflua: está bem, Rob. Agora chega de recriminações. Mamãe já te aconselhou, já rezaste, já te pedimos para perdoar. Há de esquecer estas tolices. Vamos à aula de música. O rapazelho fez uma expressão de enfado, mas foi ao quarto de dormir e voltou com um delicado instrumento. A irmã ensinou-lhe com ternura a tomar a posição adequada e em seguida sentou-se ao cravo e feriu algumas notas. O aprendiz moveu o arco, dificilmente acentuando logo a seguir. Creio que não vai. O ruído das cordas causa-me mal-estar em todo o corpo. No princípio é assim mesmo, explicou a jovem bondosamente. É preciso insistir. E Rob prosseguia no exercício, vencendo pesadamente os obstáculos iniciais. Esgotado o tempo regimental, Alcione tocava antigas músicas da mocidade da mãe dela, enchendo a casa de suaves harmonias. Então eu fico por aqui nessa primeira parte do primeiro capítulo da segunda parte do livro, intitulado Padre Carlos, que ainda não apareceu aqui. Não sabemos ainda quem é o Padre Carlos. O que a gente está vendo então é o Antero, que agora na pele do Rob está com 7 anos, a Alcione está com 17 primaveras, e o Antero então está ali enfrentando os primeiros problemas que ele
ficou claro que ele aceitou enfrentar quando ele pediu para se reencarnar, quando ele pediu auxílio ali da mãe dele, quando nós o vimos ainda como Antero, sofrendo ali no plano espiritual, depois de ter se suicidado e depois de ter vivido a vida que ele viveu ali, está tudo nas páginas anteriores. Então nós vemos agora ele aqui começando a colher aquilo que ele plantou e ali tendo muita ajuda da Madalena, que é a mãe adotiva dele, e da Alcione, esse espírito grandioso, iluminado, que ele tem a grande chance de estar vivendo ali do lado, que com certeza vai ajudá-lo muito. Ela quando pediu para se reencarnar, está ali no início do livro, ela pediu para poder estar ajudando o Pólocos, que é o amor da vida dela, a outra metade da alma dela, a alma gêmea dela, porém ela pediu também para estar ajudando aqueles do círculo dela, daquele grupo dela que nós vimos ali no livro 50 anos depois. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e se você estiver gostando e quiser saber como é que vai continuar, vem comigo. E se você quiser também curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, eu te agradeço muito. Se você quiser ver os outros livros do Chico que eu tenho lá no meu canal e quiser aproveitar e se inscrever lá também, eu te agradeço muito e espero te ver para o próximo vídeo para dar continuidade. Obrigada, tchau!